Olá, pessoal do terceiro ano, turma 300 e 301, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar alguns aspectos importantes da unidade 18. Vamos revisar sobre os tipos de sujeito, mas antes disso precisamos retomar com alguns aspectos importantes. Vem comigo? Então, o primeiro passo é a gente relembrar o que é a análise sintática. Então, no primeiro ano, nós focamos mais na análise morfológica, em analisar a estrutura das palavras, a formação das palavras, e a partir de meados do segundo ano e daqui para frente, mais focados na análise sintática. O que é analisar um termo sintaticamente? É analisar algum termo dentro de um contexto, dentro de uma oração, dentro de um período. Então agora nós não analisamos mais as palavras isoladamente, não analisamos mais o que elas têm em comum em relação às formas. Nós analisamos aqui qual o papel que ela exerce dentro da oração, dentro do período. Mas antes de começarmos, antes mesmo de falarmos do sujeito, vamos tentar relembrar o que é a frase, a oração e o período. Primeiro nós temos a frase. A frase é um enunciado dotado de sentido. É um enunciado que tem sentido. Então, se eu saio gritando por um corredor, socorro, socorro, todo mundo vai entender que eu estou em apuros. Se eu falo fogo, fogo, todo mundo vai compreender que está pegando fogo em algum lugar. Então, mesmo sendo apenas uma palavra, cada enunciado deste, esse enunciado, essas palavras são dotadas aí de sentido, ok? Mas eu também tenho aquela frase que tem verbo, preciso de sua ajuda. Então, preciso de sua ajuda também faz sentido, também é o enunciado que a gente chama de frase. As duas primeiras frases nominais e a última aí, frase verbal, ok? Seguindo, oração. O que é a oração? É um enunciado que se constrói em torno de um verbo. Então, quando eu falo, os professores entregaram as provas, o que a gente tem aqui? Entregaram um verbo. Então, isso aqui é uma oração, é um enunciado em torno de um verbo. Choveu muito na noite passada. Qual que é o verbo que nós temos aqui? Choveu. Então, mesma coisa, um enunciado que se constrói em torno de um verbo. Ambas são orações. Essa que foi usada como terceiro exemplo da frase, também poderia ser classificada como uma oração. Então, é uma frase nominal? Sim, mas é também uma oração. E tem mais. Ela também poderia ser classificada, e a gente vai ver daqui a pouco, como um período simples. Por quê? Formado por apenas uma oração, ok? Então, o que é o período? É o enunciado formado por uma ou mais orações. Quando ele é formado por apenas uma oração, ele é chamado de período simples. Quando ele é formado por mais de uma oração, aí ele já é chamado de período composto. Então, nós temos acreditamos sempre em dias melhores. Verbo, acreditamos. Então, o período vai ser simples porque tem apenas uma oração. Então, eu conto as orações pelos verbos, pela quantidade de verbos. Tem que tomar cuidado só com a locução verbal, porque a locução verbal é contada como um apenas, tá? Composto, o período composto é formado por mais de uma oração. Então, olha, ele disse que a reunião seria no dia seguinte. Então, nós temos aqui o quê? Duas orações, ou seja, o período é composto. Tem dois verbos, duas orações, período, então, composto, certo? Se levar a sério os estudos, terá ótimo resultado. Mesma coisa. Se levar a sério, levar e depois terá. Mais de um verbo, período composto, porque conto que tem mais de uma oração.
Não concordo com suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios. Também 2 verbos, então considero que tem mais de uma oração. Por isso, período composto. Certo? Entendendo? Estão relembrando aí? Outro conceito importante que a gente precisa, antes de entrar na classificação dos sujeitos, é essa questão dos termos essenciais das orações. Então, sabemos que são 2, sujeito e predicado. O que é o sujeito? É o ser sobre o qual eu menciono algo. E o que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que eu menciono sobre o sujeito. Então, aqui, uma pessoa ligou para você. Sobre quem que eu menciono alguma coisa? Sobre uma pessoa. Uma pessoa é o sujeito. O que eu menciono sobre uma pessoa? Que ela ligou para você. Ou seja, aqui nós temos justamente o que eu falei sobre o sujeito. Ou seja, nós temos o predicado. Ok? Então, uma pessoa é o ser sobre o qual eu menciono algo, é o sujeito, e ligou para você é o predicado, é tudo o que eu menciono sobre o sujeito. Vamos seguir. O primeiro tipo de sujeito que nós temos aí é o sujeito simples. O casal saiu para jantar. Por que esse é um sujeito, essa oração é composta, formada por um sujeito simples? Porque é um sujeito que tem apenas um núcleo. Então, o casal saiu para jantar. Quem que saiu para jantar? O casal. Qual que é o núcleo desse sujeito? Casal. A palavra casal. Então, se tem apenas um núcleo, sujeito simples. Alguém ligou para você. A palavra alguém, que está explícita na frase, vai ser o sujeito. Se tem apenas uma palavra, tem apenas um núcleo. Então, também sujeito simples. Mariana fez todas as atividades propostas. Mariana é o ser sobre o qual menciono algo. Mariana é o sujeito simples, também apenas um núcleo. Chegaram 6 clientes. Eu fiz questão de colocar esse exemplo porque quebra um pouco a ordem que vinha até então. Nós não temos mais aquela ordem sujeito, predicado. Aqui tem agora o predicado na frente do sujeito. Então, chegaram 6 clientes, o sujeito vai ser 6 clientes. Por isso que o verbo ficou o quê? No plural. E qual que é o núcleo desse sujeito? Clientes. Se o núcleo é clientes, também é apenas um. Por mais que esteja aqui no plural, o núcleo é apenas a palavra cliente. Se tem apenas um núcleo, o sujeito continua sendo simples, ok? Agora nós temos o sujeito composto. Então, vamos aos exemplos. O que é, né, um sujeito composto? É aquele formado por mais de um núcleo. Ele é composto justamente por apresentar mais de um núcleo. Então, quando eu falo eu e você sairemos dessa, o que significa? O que significa não? Quais são aqui as palavras mais importantes, mais significativas do sujeito? Eu e você. Essas duas palavras aqui são o quê? Núcleos do sujeito. Se tem mais de um núcleo, significa que vai ser composto. Caderno, lápis e borracha estão na mochila. Caderno, lápis, borracha. São as palavras mais significativas, mais importantes. Então, temos 3 núcleos para esse sujeito. Temos o quê? O sujeito composto. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Sujeito, pai e filho. Só que os núcleos são o quê? Pai, filho. 2 núcleos, sujeito composto. Ok?
Então, para não ficar cansativo, hoje nós vamos rever, né, só até aqui. Na próxima aula a gente continua com as outras formas de sujeito, certo? Então, fiquem com Deus.